O título da live é O Vaso na Mão do Oleiro. Jeremias capítulo 18. O nome, na verdade, é Yarmi-Yahweh. Vamos lá? A palavra, aqui eles escrevem Senhor no lugar que está Senhor, que Senhor é Baal, eu digo o Altíssimo, ou Yahweh. No lugar que está Deus, eu falo o Altíssimo, ou Yahweh. Porque Deus nós sabemos que é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Para quem quer saber a origem do nome Deus, assista o vídeo YHWH e o absurdo das religiões. Lá eu dou a origem do nome Deus, ok? Jeremias capítulo 18. A palavra do Altíssimo Yahweh que veio a Yarmiyahu, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Altíssimo Yahweh, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Yahushurula, que escreve Israel. Diz o Altíssimo: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Yahushurula. Muito bem. Quem é o oleiro nessa história? Satanás. Satanás é o oleiro. Observa, versículo, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Altíssimo que veio a Yarmiyahu, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro. Então, aonde está o oleiro? Lá embaixo. Aonde está Yahweh? Lá em cima. Yahweh mandou Jeremias, vou falar do jeito que você entende, vir aonde? Descer lá embaixo na casa do oleiro. Quem é que governa esse mundo aqui? O oleiro Satanás. O pai mandou o profeta descer lá embaixo na casa onde estava o oleiro, fazendo a sua obra. Satanás está aqui nesse mundo fazendo a obra dele. Observa, Jeremias capítulo 18. Vou ler do jeito que está na Bíblia. Você sabe que Senhor é Baal, e eu vou ler do jeito que está. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Quem é esse Jeremias aqui? O mesmo Yahushua. Yahushua estava lá em cima nas alturas. O pai tirou ele de lá e fez ele descer nas partes mais baixas desse mundo, para mostrar a verdade, para fazer o resgate do povo que quer ser resgatado. Aí ele diz: a palavra do Altíssimo Yahweh que veio a Yarmiyahu, dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro. Ele estava lá nas alturas, deixou o seu lugar e desceu aqui embaixo na casa do oleiro, que é o oleiro Satanás. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Juarez Cardoso Vital morava lá em cima nas alturas com Yahweh, não tem nada a ver com essa situação. O Juarez Cardoso Vital é o mesmo Yarmiyahu daquele tempo. E Yahweh naquele tempo me fez descer aqui, e eu aqui cheguei sem nada saber, inocente total. E aí, aos poucos, Yahweh me fez ouvir as suas palavras.
E ele me transmitia as mensagens e eu transmitia ao povo naquele tempo. A mesma coisa está acontecendo hoje. O oleiro é Satanás e o transmissor, o desvendador, aquele que vai desvendar. O livro com 7 selos selados chama-se Juarez Cardoso Vital. Porque é o único que foi escolhido por Iau para isso fazer. Filho único é mentira, o único que foi escolhido para uma obra que outro não ia ter condições de fazer. Você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe o que eu tenho sofrido. Vamos lá. A palavra do Altíssimo Yahweh que veio a Yarmiyahu dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Observa, e desci à casa do oleiro, quem desceu? Yarmiyahu, que vocês chamam de Jeremias. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele quem? Satanás. Quem estava fazendo a obra aqui embaixo? Satanás, enganando o povo, a obra de enganar. Ele é enganador, ele é o assolador, ele é o destruidor, ele é aquele que quer matar, roubar e destruir. Ele não quer o bem de ninguém. Vamos lá, Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Altíssimo que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele levantou lá em cima e desceu para cá. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas o Yarmiyahu, ele veio de lá, chegou aqui sabendo tudo, não, nasceu na merda. Na mesma coisa que o povo nasceu, na mesma situação, passando por tudo, porque não tinha um outro meio de fazer a obra se não conhecer o processo. E descia à casa do oleiro, olha só, ele desceu, versículo 3. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele quem? Satanás. Versículo 4. Como faz o que ele fazia de barro? Será que Yahweh faz obra de barro? Lógico que não. As obras de Yahweh é de ouro, puro, não é de barro. História que o Altíssimo amassou o barro e fez uma estátua e soprou nele fogo de vida, mentira! E que arrancou a costela depois para fazer uma mulher, mentira! Assista o vídeo, a história de Adão e Eva é verdadeira? Lá eu expliquei sobre isso. Ok? Como vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Aí os pastores mentirosos diz aqui que o oleiro é o pai lá em cima. Mas será que o vaso na mão do pai lá em cima quebrava? Ah! Será que algo que está na mão do Altíssimo consegue cair e quebrar? Lógico que não. Agora na mão de Satanás quebra. Satanás perante Yahweh ele é fraco. Ele é forte aqui embaixo, mas lá em cima ele não aguenta com o Yahweh não. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. A obra de Satanás aqui vai ser quebrado tudo. Tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Altíssimo, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Yahushuru. Diz o Altíssimo: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Yahushuru. Vou explicar isso aqui. Veja bem. Vamos pegar aqui um oleiro material. Um homem amassando barro e fazendo um vaso. Só que quando se trata disso que nós estamos lendo, nós não estamos falando de vaso feito de barro. Nós estamos falando de uma obra que não é barro. É uma obra de conhecimento, é uma obra superior a material.
Não tem nada a ver com obra material. Porém, Satã pegou as pessoas que não eram material, que veio lá de cima numa certa posição e destruiu todos os conhecimentos deles. E deixou as pessoas em más lençóis, quebrou o vaso. E fez a obra dele em cima do povo. Quebrou tudo. Então, o que acontece? O Pai nas alturas, ele está mostrando aqui que da mesma forma que Satã quebrou as regras, quebrou os verdadeiros ensinamentos, implantou a mentira, e ao vai quebrar essas pessoas que acham que são sábias e vai fazer elas passar por um processo e se tornar novas. É isso. O homem tem que passar por um processo para poder chegar no devido lugar.